E aí galera, beleza? Nas profundezas da paisagem misteriosa e abandonada de Chernobyl, nesta terra marcada pela tragédia, existem segredos perturbadores e maravilhas esquecidas que se espera serem descobertas, de animais mutantes a um parque de diversões fantasma. Vamos começar! Número 1. Equipamentos médicos. Você consegue imaginar explorar um hospital em Chernobyl? Não se trata de um cenário de filme de terror, mas da realidade que você encontrará em alguns lugares na zona de exclusão. Entre os corredores empoeirados e os quartos abandonados, você se deparará com equipamentos médicos e camas que, um dia, testemunharam momentos cruciais. Os equipamentos médicos que você encontrará lá o transportarão a uma época em que a vida e a morte eram sustentadas em um equilíbrio precário. Raios-X, respiradores e máquinas de anestesia, todos agora cobertos de poeira, um dia estiveram nas mãos de médicos e enfermeiros corajosos que enfrentaram a radiação para tratar aqueles afetados pelo desastre. As camas bagunçadas e abandonadas são testemunhas silenciosas dos pacientes que passaram por ali. Imagine as histórias de esperança e desespero que aconteceram nesses quartos. Número 2. Esquadrão Suicida. A história dos heróis de Chernobyl, frequentemente chamados de Esquadrão Suicida, é uma das mais notáveis e comoventes no contexto do desastre nuclear. Esses bravos homens, Alexei Ananenko, Valery Vespalov e Boris Baranov, se voluntariaram para uma missão perigosa em meio à crise. Sua tarefa era abrir portas que permitiriam esvaziar piscinas cheias de água altamente radioativa. Se não tivessem sucesso, correriam o risco de uma explosão de vapor catastrófica. Esse ato heróico foi realizado em condições extremas, com níveis de radiação mortais e um alto risco de exposição a doses letais. Para evitar uma tragédia ainda maior, esses homens não hesitaram em arriscar suas vidas. Sua coragem e determinação em um momento de crise são um exemplo da capacidade extraordinária do ser humano de agir em benefício dos outros, mesmo nas circunstâncias mais desesperadas. Seu sacrifício contribuiu significativamente para conter o desastre de Chernobyl e evitar consequências ainda mais devastadoras. Hoje, sua história é lembrada e honrada como um símbolo de heroísmo e solidariedade em meio à adversidade, apesar dos perigos mortais que enfrentaram. O Esquadrão Suicida de Chernobyl mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano pode brilhar com coragem e altruísmo. Número 3. Fungo radioativo. Sabia que em Chernobyl existe um tipo de fungo muito estranho que se alimenta de radiação? É conhecido como fungo radiotrófico e tem sido objeto de surpresa e interesse para cientistas desde sua descoberta em 1991. Esse fungo peculiar cresce dentro e ao redor da zona de exclusão de Chernobyl, prosperando em condições que seriam letais para outros organismos. O que o torna tão especial é sua capacidade de usar a radiação como fonte de energia para seu crescimento. É como se tivesse encontrado uma maneira de transformar algo negativo em algo positivo. Pesquisadores do Albert Einstein College of Medicine realizaram estudos detalhados sobre esse tipo de fungo e descobriram que ele contém melanina, um pigmento que também é encontrado na pele humana e possui propriedades de absorção de radiação. Essa descoberta surpreendente abriu uma janela para a compreensão de como alguns organismos podem se adaptar a ambientes extremos. Além disso, ela levanta questões fascinantes sobre a natureza e sua capacidade de encontrar soluções inovadoras, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Número 4. O Parque de Diversões Fantasma. Na Zona Fantasma de Chernobyl, existe um lugar que parece saído de um mundo de pesadelos, um parque de diversões que nunca abriu suas portas. Este parque, localizado em Pripyat, estava destinado a ser o local de diversão dos moradores da cidade. No entanto, o destino tinha outros planos. O parque possui uma imponente roda gigante que se eleva no horizonte, uma estrutura que se tornou um símbolo do desastre de Chernobyl. Ao lado da roda gigante, há carrinhos de choque e outras atrações, todos cobertos pelo pó do tempo e cercados por uma aura de desolação silenciosa. O mais surreal é que este parque estava programado para abrir em 1º de maio de 1986, apenas 4 dias após a explosão no reator nuclear. Mas, é claro, esse dia nunca chegou. Em vez disso,
O parque ficou em um estado de congelamento temporário, como um sombrio monumento ao passado. As imagens deste parque fantasma são chocantes, evocando uma sensação de melancolia e admiração. É como se o tempo tivesse parado exatamente antes da diversão, deixando as atrações e emoções suspensas em um limbo eterno. É um lembrete concreto dos sonhos desfeitos e de como um evento pode mudar o curso da história de maneira inimaginável. Número 5. Instrumentos científicos. Vamos falar de algo fascinante, porém um pouco perturbador: os instrumentos científicos que estão em Chernobyl. Sim, aqueles medidores de radiação raros que você imagina em filmes de ficção científica estão realmente lá, como lembretes silenciosos dos esforços científicos para compreender o impacto do desastre nuclear. Imagine caminhar por um laboratório abandonado e se deparar com um espectrômetro de massas ou um contador Geiger, cobertos de poeira e quase como se os cientistas tivessem saído no meio de um experimento. É um pouco como entrar em um episódio de Stranger Things, mas na vida real. Esses instrumentos nos contam uma história intrigante, a história dos corajosos cientistas que tentaram entender as consequências. É um lembrete da dedicação e do sacrifício que frequentemente acompanham a ciência. Número 6. Animais mutantes. Sabia que a radiação nesta área afetou não apenas os seres humanos, mas também os animais? Sim, você ouviu direito. Os habitantes de Chernobyl também tiveram sua parcela nesta história. Acontece que, após o desastre nuclear em 1986, a radiação se espalhou por toda a área e mudou as regras do jogo para a fauna local. Agora, como fazer um estudo de evolução em tempo real? Bem, Chernobyl nos deu a resposta. Cientistas têm monitorado os animais na zona de exclusão e descobriram que alguns deles desenvolveram mutações. Não fique animado pensando em monstros gigantes, mas é um claro exemplo de como a radiação pode influenciar a evolução das espécies. Serpentes com protuberâncias estranhas em seus corpos, pássaros com penas incomuns e até lobos com olhos de cores diferentes. Essas mudanças não são apenas curiosidades, são sinais de como a vida pode se adaptar aos desafios mais extremos. Embora não seja algo divertido, é um lembrete de como a radiação pode ser poderosa e aterradora. Mas, por outro lado, nos dá uma visão única de como a evolução funciona na natureza. Número 7. Floresta vermelha. Você consegue imaginar uma floresta onde as árvores são vermelhas? Bem, ela existe e está próxima de Chernobyl. Este lugar perturbador, agora conhecido como a Floresta Vermelha, costumava ser verde e exuberante. Localizada a apenas 500 metros do reator que explodiu, esta floresta se tornou um local que parece saído de um pesadelo. A radiação transformou as árvores e arbustos, fazendo com que suas folhas adquirissem um tom vermelho brilhante em vez de sua cor natural verde. A causa por trás desse fenômeno é a clorofila, o pigmento que normalmente dá a cor verde às plantas. A radiação danificou a capacidade das plantas de produzir clorofila, resultando nessas tonalidades vermelhas e alaranjadas. Caminhar pela Floresta Vermelha é como entrar em um mundo alienígena, onde as cores naturais foram distorcidas. As árvores parecem estar em chamas, mas na realidade são o resultado de uma catástrofe nuclear que mudou para sempre esta região. Apesar de sua beleza perturbadora, a Floresta Vermelha é um lembrete constante dos perigos da radiação e das consequências devastadoras de desastres nucleares. Número 8. Relógios parados. Desde aquele fatídico dia de 1986, quando o desastre nuclear ocorreu, esses relógios se recusaram a continuar. É como se toda a cidade estivesse presa em um looping temporal. Imagine caminhar pelas ruas de Chernobyl e ver relógios de parede marcando a hora exata em que tudo deu errado. Alguns estão em prédios abandonados, outros em estações de trem e até mesmo em escolas. É uma experiência surreal, como se o tempo tivesse parado e você estivesse explorando um filme de ficção científica. Cada relógio parado conta sua própria história silenciosa. Cada tic-tac que parou de soar representa um momento congelado no passado, um lembrete constante dos eventos que mudaram para sempre a história de Chernobyl. Número 9. Chuva nuclear. Imagine uma chuva muito diferente daquela a qual estamos acostumados. A chuva nuclear é um dos fenômenos mais perturbadores que ocorreu após o desastre de Chernobyl em 1986.
Embora não seja uma chuva como aquela que encharca seu guarda-chuva em um dia chuvoso, é igualmente preocupante, se não mais. A explosão do reator de Chernobyl liberou uma enorme quantidade de partículas radioativas no ar. Essas partículas foram transportadas pelo vento e depositadas em uma área que se estende por entre 140 e 150 mil quilômetros quadrados. Em vez de gotas de água, era uma chuva invisível e mortal. Essa chuva nuclear teve graves consequências para a saúde das pessoas que viviam na área e além. A radiação prejudicial afetou milhares de pessoas, causando doenças graves e, em alguns casos, a morte. O mais aterrorizante sobre a chuva nuclear é que você não pode vê-la nem senti-la, mas seus efeitos são devastadores a longo prazo. Felizmente, foram tomadas medidas para evacuar as pessoas da área mais afetada e prevenir um desastre ainda maior. Chernobyl ainda é um sombrio lembrete dos perigos da energia nuclear e da importância da segurança em todas as instalações nucleares. A chuva nuclear é apenas um dos muitos horrores que resultaram desse desastre, mas é um vívido lembrete das consequências de erros humanos em um mundo altamente tecnológico. Número 10. Ferramentas de resgate. Entre os destroços e a história esquecida, estão achados que revelam coragem e sacrifício. Ferramentas de resgate, descartadas às pressas para conter a crise nuclear, permanecem como testemunhas silenciosas do heroísmo humano. Esses equipamentos de bombeiros e socorristas, enferrujadas pelo tempo e marcadas pela radiação, contam uma história de coragem em meio ao caos. Capacetes, trajes e ferramentas de emergência, antes usados por aqueles que arriscaram suas vidas para conter o desastre, agora repousam em silêncio, lembrando-nos da coragem necessária para enfrentar o desconhecido. Cada capacete desgastado e cada mangueira enrolada são vestígios dos dias em que homens e mulheres corajosos lutaram contra um inimigo invisível. Se você gostou deste vídeo, por favor, comente qual classificação você daria e qual parte você mais gostou. Antes de ir para o próximo vídeo, gostaria de lembrar a você para deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que vamos publicar. Até a próxima!